Agora nós vamos falar sobre medidas preventivas e extintores, tá bom? Como nós já conversamos sobre incêndio, você já sabe que existem diversos tipos de incêndio e vão variar baseado nos combustíveis, né? Se for um combustível sólido, se for um combustível líquido, se o incêndio for gerado a partir tiver uma origem elétrica, né? Então, por exemplo, um extintor para combater um incêndio de classe A, ele é diferente de um extintor para combater um incêndio de classe B, por exemplo. São estratégias de combate diferentes, tá bom? O que seria um incêndio de classe A? Incêndio aí de combustíveis sólidos. De classe B seria de combustíveis líquidos, tá? E os incêndios de origem elétrica são classificados como classe C, ok? Por que você não pode, por exemplo, utilizar o mesmo extintor que você combate um incêndio de classe A ou B para combater o de classe C? Tá? Primeiro porque, vou dar um exemplo da classe A, que seriam incêndios de origem com combustível sólido. Com combustível sólido você pode muito bem utilizar um extintor de água pressurizada. Se você utilizar esse mesmo extintor de água pressurizada para combater um incêndio de origem elétrica, você vai causar novos curtos-circuitos e pode também piorar a situação, tá? Então, com certeza aí não é uma boa ideia, tá bom? Então, para nós utilizarmos, né, qual é a estratégia melhor que nós deveríamos utilizar para combater incêndios de origem elétrica? Bom, para combater incêndios de origem elétrica, os extintores corretos seriam o de CO2, o de PQS e o PQABC, tá? CO2 é o gás carbônico mesmo, tá? O PQS é um pó químico seco, tá? E o PQABC é um extintor também de pó químico que ele é compatível com os incêndios de classe A, B e C, tá ok? Bem, a estratégia então para combater esse tipo de incêndio seria por abafamento. Agora eu quero ver se você está prestando atenção. Vou te fazer uma pergunta. Qual é a classe de incêndio de origem elétrica? A ou C? Você acertou, classe C. Voltando aqui, agora nós vamos falar sobre algumas medidas preventivas, tá? Que todo local que concentre um certo número de pessoas precisa manter, tá? Então, a primeira coisa é a proteção contra incêndio, tá? O que vem a ser essa proteção? Do que ela é composta? Pode ser sistema de alarme, sistema de detecção, rede de hidrante, rede de sprinkler, todos esses itens compõem aí a proteção contra incêndio, é um sistema específico de proteção para incêndio, né? Contra incêndio. Um outro item importante é a saída suficiente para rápida retirada do pessoal que está em serviço, tá? Então, se você imaginar um escritório, você precisa ter neste local saídas que possam ser utilizadas, né, possam ser acessadas com facilidade, ou seja, rotas de fuga, tá? Para que esse pessoal que está em serviço e não é treinado, não sabe como deve fazer para combater o fogo, ele possa ser removido do local, possa evacuar do local em segurança, tá? Outro item importante são os equipamentos, né, que precisam estar lá disponíveis e tem que ser suficientes para combater o fogo no início, tá? Lógico, pode ser que esses equipamentos não sejam suficientes dependendo da gravidade do incêndio, tá? Mas se você tiver como combater o fogo no início ou até a chegada dos bombeiros, é importante que você o faça através dos equipamentos que sejam adequados para esse combate, tá? E por último, e não menos importante, pessoas treinadas para o uso correto desses equipamentos. Porque não adianta você ter todos os equipamentos, sistemas de última geração, se você não sabe operá-lo ou se você não tem pessoas à sua volta que sabem utilizar, né? Que sabem operar esses equipamentos.